muitos pentecostais, eles já são calvinistas. Pessoal, olha, experiência própria, tá? Experiência própria do pastor Marcos Paixão. Eu já recebi aqui nos anos do meu ministério, mas especialmente nos anos recentes, visitas de pessoas, defensores, eu não vou dizer aqui que igreja, não estou aqui para causar nenhuma discórdia, mas pessoas que são abertamente pentecostais e conversando comigo, dizendo, pastor, eu estou com um problema, porque eu estou entendendo que a fé calvinista, e ele vai falar geralmente da eleição, da predestinação, eu estou entendendo que essa fé é bíblica, mas eu também creio nos dons, eu não vejo conflito ali. Então, são pessoas que já confessam o calvinismo, na doutrina dos 5 pontos do calvinismo, até a expiação limitada, tá? Que é o ponto mais nevrálgico ali dos 5 para muita gente. Mas estes, até este ponto, confessam que Cristo morreu somente pelos eleitos, mas também, ao mesmo tempo, continuam com a sua crença nos dons, né? Deus cura, Deus se revela aos homens de maneira miraculosa, Deus se revela em sonhos e visões, continuam crendo nisso, né? No falar em línguas, etc. Então, este fenômeno existe. E como eu estou dizendo para vocês, não foi apenas uma ou duas pessoas que já chegaram para mim recentemente, nos anos recentes, me dizendo isso, conversando comigo sobre isso, pedindo minha opinião, o que é que eu acho sobre esse ponto, se existe isso na história, pastor, existe casos assim na história e tal. Então, veja, isso é comum, pessoal. Não vamos pensar que não é comum, porque é comum. Então, a grande questão é, qual é a relação que há, e se há uma relação entre o pentecostalismo de um lado e o calvinismo por outro lado. Olha, todo mundo sabe que eu não sou pentecostal. Eu não preciso nem dizer isso aqui, porque todo mundo sabe, eu sou uma pessoa que subscreve a Confissão de Fé Batista de 1689, e a nossa confissão de fé, ela é sola escritura. A nossa confissão de fé, no capítulo 1, nega expressamente que Deus continue se revelando como creem os pentecostais. Então, eu creio que isso é o que a Bíblia ensina, tá? Então, a questão não é o discordar dos pentecostais. A questão é você dizer para um pentecostal que ele, se for pentecostal, não pode ser calvinista. Eu acho um erro essa posição. Eu acredito que um pentecostal, mesmo discordando dessa posição, mesmo discordando da doutrina pentecostal em si, mas eu não a vejo conflitante com os 5 pontos do calvinismo. Quando a pessoa fala em pentecostalismo, geralmente ela, na sua mente, vem todo o sistema pentecostal. Ela vem o arminianismo do pentecostal, que não, por sua vez, não está diretamente relacionado aos dons, à doutrina dos dons. Vem todo o pragmatismo pentecostal, o emocionalismo pentecostal dos seus cultos, etc. Mas eu não estou tratando destes aspectos. Veja, eu estou isolando aqui apenas a crença deles nos dons e tentando mostrar que essa crença nos dons, como eles creem, ela não está diretamente em conflito com os 5 pontos do calvinismo. Então, quando alguém chega para mim, por exemplo, perguntando sobre isso, um pentecostal perguntando sobre isso, eu digo, olha, vai em frente, você está certo. Quando você olha para os 5 pontos do calvinismo e começa a crer neles, você está crendo no que a Bíblia ensina. A Bíblia, de maneira muito clara, ela apresenta, ela expõe a doutrina da graça, o calvinismo, o antigo calvinismo, ela expõe claramente todas as questões doutrinárias que são apresentadas nos 5 pontos do calvinismo. Você vai achar nas escrituras centenas de passagens provando cada ponto, centenas delas, né? Então é uma coisa, martelo batido, não há o que discutir quanto a isso. Quem discute essas questões aí, pessoal, sinceramente, olha, ainda está muito abaixo, está no solo ainda, porque são tantas as passagens, a profundidade do calvinismo, da sua magnitude, da força bíblica que esse conjunto de doutrinas apresenta, é tão grande, notório nas escrituras,
que precisa ser cego para não ver isso, tá? Então, veja, quando alguém chega para mim e diz, pastor Marcos, eu sou pentecostal, eu creio que Deus ainda se revela em sonhos e visões, eu creio que Deus ele continua curando pessoas, dando poder, ungindo homens para isso e aquilo outro. Eu digo, olha, eu não creio nisso, não creio nisso. E ele diz, mas eu também creio nos 5 pontos do calvinismo. E eu digo, nisso eu creio. Então, veja, eu não sou pentecostal, sou calvinista. Mas quando um pentecostal que quer ser calvinista se aproxima de mim, eu não vejo nenhum conflito, tá? Ou seja, uma coisa, eu não creio no pentecostalismo, não porque está em conflito, não é isso. É porque eu creio que a Bíblia é clara em mostrar que aquele tipo de manifestação divina cessou na era apostólica. Então, Deus não age mais. A carta de Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, é clara em dizer isso, né? Que os antigos modos de Deus se revelar, se manifestar, cessaram. Tá? Então, com isso, cessaram-se também muitas outras manifestações divinas que aconteciam, como Deus dar dons a homens para curar, como ele deu aos apóstolos, né, e outros mais, profetas, inclusive, para ressuscitar mortos, etc. Esses dons cessaram, eles tiveram seu lugar, mas eles cessaram. Então, eu não creio nesses dons, porque eu creio que eles não são mais para o nosso tempo, por causa da revelação da Escritura completada. Mas não que eles estejam em conflito com a doutrina calvinista dos 5 pontos. Veja bem. Tá? Agora, vamos para o outro lado da moeda. Se eu mudar a pergunta aqui, se nós colocarmos aqui, em lugar do termo calvinismo, o termo reformado, pentecostal versus reformado. É possível o pentecostal ser reformado? A figura muda completamente. É impossível que um defensor do pentecostalismo possa ser reformado por uma série de fatores, inclusive os dons miraculosos que eles ainda creem. As confissões reformadas, e, na verdade, o lema da reforma protestante, um dos 5 solas mais importantes, é o sola scriptura. O sola scriptura, ele diz que somente as escrituras, ele está tratando da suficiência das escrituras. E um pentecostal, quando fala sobre os dons continuarem, sobre as revelações continuarem, ele está dizendo que as escrituras não são suficientes. Tem um livro que eu sempre gosto de indicar aos meus alunos, que é do Walter Gentry. O livro é Sinais dos Apóstolos, da editora PES. Pessoal, olha, eu não sei nem se esse livro ainda é publicado, mas corram atrás desse livro. Não é um livro volumoso, é um livro de 100 e poucas páginas, mas é um livro muito bom sobre esse ponto.